Olá, meus amores, tudo bem? Estou aqui de novo no canal da Igreja Batista do Flamboyant para mais um cultinho, para a gente falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, contar mais uma história bíblica para vocês. É, isso mesmo, e vocês têm que, quem gostar, dá o seu like, compartilha e deixa também um comentário aqui embaixo no final. Se vocês gostaram, a tia vai ficar muito feliz de se comunicar com vocês, tá bom? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, tá? Então, para começar o nosso cultinho de hoje, a gente vai começar fazendo o quê? Orando, como sempre, né? E vamos chamar a nossa amiguinha Gabi para orar com a gente. Ela mandou um vídeo, ela fazendo uma oração. Vamos lá? Então, todo mundo, olhinho fechado, mãozinhas assim, e vamos falar com o Papai do Céu. Muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor possa estar abençoando minha família, a família de todos, a família de Shaul. E que o Senhor possa estar abençoando cada criança que está vendo esse cultinho. E que a Covid passe logo e que tudo volte ao normal. Muito obrigada por ter, no nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Olha só, hoje eu tenho uma história super legal para contar para vocês. E é a história de uma rainha. Isso mesmo, uma rainha, uma mulher que foi usada por Deus para libertar o seu povo de uma história que poderia ter tido um final muito, muito triste. Vamos lá? Vamos começar a nossa história de hoje? Olha só, a nossa história começa assim. Essa aqui é uma menina que infelizmente ela é órfã, ou seja, ela perdeu o papai e a mamãe dela. Ela é uma menina que faz parte do povo de Deus, ela é uma judia, isso mesmo, que faz parte do povo de Deus. E infelizmente o papai e a mamãe dela morreram quando ela ainda era pequena, mas ela teve a felicidade de encontrar um homem bom na vida dela, na realidade um parente dela, isso mesmo, e o nome dele era Mordecai. Mordecai, ele era primo de Hadassa. Isso, ele a criou, sabe, desde pequenininha e ensinando para Hadassa todos os princípios, sabe, da palavra de Deus, como ela deveria se comportar, como ela deveria ser uma boa menina. Ela foi muito bem educada, com muito amor e carinho pelo seu primo mais velho, sabe? E ela foi crescendo uma menina muito, muito, muito bela, muito educada, uma menina que gostava de ajudar as pessoas, era uma menina diferente, onde ela passava, todo mundo admirava Hadassa. E aí, quando ela estava ficando uma moça já, sabe? E eles moravam em um lugar chamado Pérsia. Então, na Pérsia, era um lugar assim que era comandado por um rei. O nome desse rei era Rei Assuero. O rei Assuero tinha muitas terras, era um rei muito, muito poderoso, sabe? E ela morava lá, nessa mesma terra, na Pérsia, sabe? Só que o rei Assuero, ele precisava encontrar uma nova rainha para ele. Por quê? Ele tinha uma outra rainha que ele mandou embora, sabe por quê? Porque ela era uma mulher muito desobediente. Ela não aceitava o jeito de ser de Assuero e o
em um dos jantares, sabe, que ele ofereceu a outros reis, sabe, de outros povos. E aí ele ficou muito chateado com ela e aí a destituiu do trono, ou seja, falou para ela: você não serve mais para ser minha rainha, pois você não me obedece. E aí o rei Assuero, ele chamou vários homens do reinado dele e falou assim: olha, andem por toda a Pérsia e procurem lindas mulheres e tragam para viver no palácio, para se banharem nas águas, para comerem boas comidas, passarem por tratamentos de beleza, porque eu irei escolher uma nova rainha, mas eu quero uma rainha muito, muito bela. E assim os homens deles fizeram. E andaram pela Pérsia, escolheram várias moças lindas. E dentre essas moças, adivinha, estava quem? Isso mesmo, Radassa. Ela também foi escolhida por ser uma moça muito bela. E assim Radassa foi morar no palácio. Mas sabe quem, crianças, que também estava sempre no palácio, que trabalhava no palácio? Isso mesmo, o primo de Radassa, Mordecai. Ele trabalhava mais ou menos assim como porteiro, sabe, do palácio. E aí, Radassa foi para lá com todas aquelas outras belas mulheres e se preparou toda. Tinha um empregado que era responsável por cuidar dessas moças e dar todo o tratamento de beleza para elas e ensinar como elas deveriam se comportar, todas aquelas coisas assim de etiqueta, como elas deveriam se alimentar, se apresentar diante do rei. Mas sabe uma coisa, crianças? Sabe quando tem as pessoas que são, sabe, de Deus, elas são especiais, elas são diferentes. Elas não são só bonitas, elas têm algo diferente no comportamento delas, sabe? Porque elas são criadas de outra forma, né? Elas são bondosas. E assim era Esther. Esther também era assim. E logo ela ficou amiga da pessoa responsável. E não podia ser diferente. Dentre tantas moças belas, Radassa foi escolhida a nova rainha. Só que tem um detalhe nessa história. O primo dela, Mordecai, quando ela foi escolhida para estar entre as moças belas daquele lugar, ele falou assim: Radassa, nós precisamos mudar o seu nome. Sabe por quê? Porque lá no palácio, eu sei porque eu trabalho lá, existe o principal conselheiro do rei Assuero. Eles não gostam do povo judeu, eles odeiam, e ele também me odeia, porque esse rapaz que trabalha para o rei, ele é muito, muito vaidoso, orgulhoso, e ele não gosta dos judeus porque nós não nos curvamos a ele, porque os judeus, eles só se curvam para o Deus Todo-Poderoso. Eles só reverenciam o Deus Todo-Poderoso e ele me odeia porque eu não me curvo diante dele. Então, nós precisamos, sabe, Radassa, que você mude o seu nome. Eu vou te dar um nome persa e você não vai mais ser Radassa, você vai se chamar Esther. É um nome lindo, não é? Rainha Esther. E assim aconteceu. E Esther, então, ela foi escolhida pelo rei, não só pela sua beleza, mas pelo seu comportamento, pela sua coragem, por ela ser bondosa, por todas as outras qualidades que ela também tinha. Então, ela ganhou vestes novas. Ela não se vestia mais dessa forma simples assim. Ela se vestia com vestes reais. Olha só que vestido mais lindo. E o rei Assuero
ele deu para ela uma bela coroa de ouro com pedras preciosas. E ele estava muito feliz, o rei Assuero estava muito, muito feliz com a sua nova rainha. Ela era linda, ela era uma pessoa graciosa, ela era uma pessoa agradável. E assim os dias foram passando. Mas crianças, vocês nem imaginam o que aconteceu. Certo dia, Amã, aquele que a tia falou que não gostava dos judeus, sabe? Ele, em uma das reuniões que ele teve com o rei Assuero, ele chegou para o rei e falou assim: meu rei, existe aqui na Pérsia umas pessoas, sabe? Uns judeus. Esse povo é um povo muito mau, é um povo desobediente, é um povo assim, sabe? Olha, de uma péssima atitude. E eu pretendo, sabe, ó rei Assuero, eliminar esse povo daqui. O senhor, rei, pode fazer um decreto me autorizando a matar todo o povo judeu, todos eles, todos homens, mulheres, crianças, todo o povo judeu enforcado, porque essa raça não presta. O rei Assuero, confiando no seu melhor conselheiro, né, aceitou a ideia e aí fez o decreto. E Amã saiu todo vitorioso, achando que era vitorioso, mas será mesmo que ele ia conseguir enforcar todo judeu? O que vocês acham? Será que ele iria? E aí Amã construiu uma forca e aí marcou a data que todo judeu iria ser enforcado. Mordecai, por trabalhar no palácio, ficou sabendo da trama de Amã. E aí ele pediu para falar com a rainha Esther. E aí Mordecai falou: Esther, você não sabe o que está para acontecer. A Esther falou assim: o que houve, primo? O que houve? O que você está sabendo que eu não sei? O mau Amã está planejando enforcar todo judeu que mora aqui na Pérsia. Inclusive você, não é, Esther? Porque você também é judia. E Esther, o que nós vamos fazer agora? Aí Mordecai aconselhou, como sempre, ele aconselhava a prima Esther, né? Com bons conselhos. E aí ele aconselhou: faça alguma coisa por nós, fale com o rei Assuero, peça a ele para ele não permitir que isso aconteça. Aí Esther falou para o primo: primo, mas tem uma coisa que não sei se você sabe. Ninguém pode entrar na presença do rei Assuero sem ser convidada, sem ser convidado. Nem eu, que sou a rainha, posso entrar na presença do rei sem ser convidada. E aí Mordecai falou assim: Esther, não sei o que você pode fazer, mas nós todos estamos correndo um grande perigo por causa do Amã. E aí Esther parou, pensou, fechou, eu acredito assim que ela fechou os olhos e pediu a Deus assim: Senhor, o que eu posso fazer? E aí ela teve uma ideia e falou para Mordecai: Mordecai, vamos fazer o seguinte: peça a todo o povo judeu para
dentro de 3 dias, ficar sem se alimentar e ficar em oração. 3 dias de jejum e oração, porque no final do 3º dia eu vou me apresentar ao rei sem ser convidada, correndo o risco do rei mandar me matar, porque assim era a lei lá na Pérsia. Se alguém se apresentasse diante do rei sem ser convidado, ele mandava matar, a não ser que o rei aceitasse aquela visita e estendesse o seu cetro real para a pessoa. Então, assim foi feito. A Esther, corajosa ela, né? Porque ela estava correndo risco de vida do próprio marido, o próprio rei, mandar acabar com ela por causa de desobedecer, porque isso era como se fosse uma lei. Só podia entrar na presença do rei se fosse convidado. Então ela teve a coragem de tomar essa atitude, mas para isso ela orou, crianças. Ela orou 3 dias e ficou 3 dias sem se alimentar. E ela também convocou todas as servas dela para também fazerem isso. Orar ao Deus Todo-Poderoso, porque só Ele poderia ajudá-lo nesse momento. Então, no final do 3º dia, a rainha Esther colocou o seu vestido, aquele vestido maravilhoso, ficou bem bonita, bem cheirosa para poder agradar o rei, colocou a sua coroa e foi entrar na sala e estar diante do trono do rei Assuero. E quando a porta abriu, criança, que Esther entrou com aquele sorriso nos lábios, com aquela presença maravilhosa, eu creio que com a presença de Deus na vida dela, ela estava deslumbrante. O rei ficou feliz de vê-la e estendeu o cetro para ela. E aí ela falou: poxa, consegui. E ela foi caminhando em direção ao rei, e o rei Assuero falou assim: querida esposa, gostei muito de te ver, você está muito bela. O que você deseja? O que você quer falar comigo? E ela falou assim: meu rei, eu quero te convidar para um jantar. Você aceita jantar comigo? Ele: claro. E aí Esther foi, preparou um jantar maravilhoso, mandou os servos, preparar um jantar muito bom, bem gostoso, e lá foi o rei jantar com ela. No jantar ele falou assim: mas eu estou curioso, o que você quer, minha rainha? Aí ela, com muita sabedoria vinda de Deus, ela falou assim: eu quero que você vá jantar comigo mais uma vez, então te direi o motivo do meu convite. E o rei: tudo bem. E ela falou assim: mas eu quero que você convide Amã também para esse jantar. O rei: perfeitamente, ele estará no jantar comigo. E aí chegou um novo dia do jantar e estavam lá o rei, Amã e Esther. E mais uma vez o rei Assuero perguntou a Esther: finalmente, Esther, qual o motivo desse jantar? Você está precisando de joias novas? Ou mais algumas servas? Ou quem sabe você está querendo mais vestidos novos? E a Esther falou assim: não, meu rei, não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo. Eu quero é que você revogue a lei que manda que esse mau Amã, esse seu conselheiro maldoso, pediu que o senhor fizesse. Eu quero que o senhor revogue essa lei
não autorizando a morte dos judeus. Sabe por quê, meu rei? Porque o Senhor não sabe, mas eu também sou judia. E se o Senhor não fizer uma nova lei, eu também, a sua rainha, serei morta por ser também uma judia. E Amã fez tudo isso, meu rei, porque ele é vaidoso, porque ele não gosta dos judeus, porque os judeus não se curvam diante dele quando ele passa. E aí o rei Assuero ficou muito, muito bravo com Amã. Amã, você mentiu para mim dizendo que os judeus são um povo mau, pois isso não vai acontecer. Eu vou fazer um novo decreto. E o povo judeu não será enforcado. Ao invés do povo judeu, quem será enforcado vai ser você. E assim aconteceu. Esther, pela misericórdia de Deus, por ela ter buscado a Deus em oração, ela conseguiu fazer com que o rei Assuero revogasse aquela lei e escrevesse uma nova lei, permitindo que os judeus vivessem e que a sua rainha, a sua tão amada rainha, vivesse também. E aí, crianças, o que vocês acharam da história? Esther era fantástica, não é mesmo? Ela era maravilhosa, ela era bondosa, ela era uma verdadeira mulher de Deus. Linda essa história, né? E além de ser muito corajosa, não é mesmo? Então, crianças, essa foi a história que a tia tinha para contar hoje, tá? Vamos continuar agora o nosso cultinho, fazendo uma oração, né? E também a tia vai trazer para você um versículo bíblico para que vocês memorizem, porque é muito importante a gente ter a palavra de Deus, ter os ensinamentos de Deus no nosso coração. E isso vem através da leitura da Bíblia, né? E também da gente decorando alguns versículos. E os pequeninos que ainda não sabem ler, eu tenho certeza que o papai e a mamãe leem a Bíblia para vocês, tá? Então, vamos lá para o nosso versículo, ok? E a tia hoje trouxe o nosso versículo visualizado. Esse versículo está na Bíblia, lá no livro de Salmos, mas a tia trouxe esse versículo visualizado para vocês, dessa forma de telefone. Ué, forma de telefone? Sabe por quê, crianças? A tia, quando estava preparando essa aulinha para vocês, a tia lembrou, sabe, de um corinho muito interessante que a tia conhece há muito tempo, falando sobre oração. Lembra da história da rainha Esther? Ela orou por 3 dias? Pois é, a oração é como se fosse o telefone que nos liga lá no céu com Deus, né? E o corinho, ele diz assim: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, alô, Jesus, ou 2 ou 3, alô, Jesus, e se não atender, diz que outra vez. Vamos lá? Mais uma vezinha? Para vocês aprenderem esse corinho? É muito bonito, né? Eu acho ele muito legal. Então vamos lá? Aí, vocês aí de casa, ó. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, alô, Jesus, ou 2 ou 3, alô, Jesus, e se não atender, diz que outra vez. Pois é, crianças,
Sempre fale com Jesus através da oração, tá? E o nosso versículo de hoje é esse aqui, que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 39, versículo 12, a primeira partezinha do versículo só, para ficar mais fácil para vocês decorarem, ó. Ó Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu clamor ou o meu pedido, o pedido de oração deve ser levado a Deus. Vamos lá? Vocês aí, mais uma vezinha, vou dar um tempinho para vocês lerem. Isso, ó. Ó Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Salmo 39, 12. Sempre que vocês tiverem algum pedido, faça a Deus. Converse com Deus, joelhinho no chão, sempre orando ao Senhor. Tá bom? Como a rainha Esther fez, orou ao Senhor. Sabe, porque a oração é quando a gente conversa com Deus. E olha, mais uma coisa que a tia quer falar para vocês sobre a oração. A oração também não é só quando a gente quer pedir as coisas para Deus. A oração também é quando a gente quer agradecer. Isso, Deus, Ele tem um prazer enorme de conversar com a gente. Deus é o nosso Pai. Quem aí não gosta de conversar com o papai, com a mamãe, com a professora? Deus também. Ele gosta que a gente converse com Ele. Não só pedindo, mas agradecendo, né? Então, vamos agradecer, finalizando o cultinho. E depois, vocês acharam que eu esqueci, né? Vamos ter um louvor sim, e vai ser com a nossa amiguinha Débora, ela vai louvar com a gente. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que mais uma vez vocês fechassem os seus olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu, tá? Dessa vez é a tia que vai fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo cultinho de hoje, Senhor. Que a palavra do Senhor esteja sempre nos corações das crianças que estão nos vendo e nos ouvindo nesta hora. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma delas, pela família delas, Senhor. Obrigada por esta igreja, obrigada por esse canal que está nos proporcionando, Senhor, trabalhar com essas crianças enquanto estamos ainda, Senhor, num período em que essas crianças ainda não podem frequentar as salinhas, Senhor, pelo motivo, Senhor, de estarem ainda em casa por conta, Senhor, da pandemia que estamos vivendo, meu Deus. Mas que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém. E agora vamos louvar com a Débora? Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem animados, porque chegou a hora de louvarmos. Então já vai restando no sofá, restando todo o palco que tiver na sua frente, pra gente ficar com bastante coração para dançar. Vem comigo!
nossa atividade de hoje. Eu estou aqui com meu neto Daniel e a gente vai fazer a coroa da Rainha Esther e do Rei Assuero. E os materiais que a gente vai usar hoje são cola, tesoura, papel e lantejoulas. Isso mesmo. A gente vai começar assim. Os papéis que a tia trouxe, ó, são papéis coloridos, mas vocês podem, se não tiver em casa, pode usar papel branco, e aí vocês podem usar a criatividade de vocês, colorir com guache, o que vocês quiserem, tá? E vai ser muito fácil. Bom, vamos lá. E ficou pronta a nossa coroa. E vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu fiz assim, dessa cor. Vocês podem escrever aqui, ó, Jesus. Pode escrever o versículo bíblico da história. Como vocês quiserem, usar adesivo. Aí é da criatividade de cada um de vocês. Tchau, tchau!